Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura diária da Palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando sua vida, você que já faz parte, que Deus continue te sustentando, firmando seus passos, fortalecendo a sua fé através desta leitura poderosa. Já convido você também, que não está inscrito no canal, venha participar conosco, venha ouvir Deus falar todos os dias com você, que é uma maravilha ouvir o Senhor falar conosco, aprender mais do nosso Deus. Aqui nós temos o compromisso de lermos a Bíblia todos os dias. Amém? Em um ano teremos lido toda a palavra de Deus. Leituras simples, fáceis, 15 a 20 minutos, sem religiosidade. É uma bênção. Se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Grandes coisas Deus fará na sua vida. Amém? Creia nisso e venha fazer parte conosco, caminhe conosco diariamente. Agora, antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando o nosso propósito e de seguida começamos a leitura no dia de hoje. Uma leitura relativamente rápida. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Soberano Deus, querido Pai, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, perdoa nossos pecados, nossos pensamentos, gestos, falhas, Pai, no geral. Nós somos pecadores, tem misericórdia de nós, ó Senhor, e não vire com a tua ira sobre nós, Pai. Nos abençoa com a graça, Senhor, das tuas mãos sobre nós. Nos ajuda, ó Pai, fortalece a nossa fé, fortalece firma nossos passos, ó Senhor, na tua presença. Repreende todo o mal sobre nossas vidas e que nós cada vez mais venhamos sentir, Pai, no nosso coração a vontade, o desejo ardente de te ouvir diariamente. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por tua palavra. O Espírito Santo conduz a nossa leitura no dia de hoje. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. Hoje vamos terminar o livro de 1 Samuel. Amém. 2 capítulos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E vamos iniciar a nossa leitura no dia de hoje. Amém. 1 Samuel, capítulo 30. Todos encontraram? Amém. Guerra contra os amalequitas começa da seguinte forma. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá.
No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás no ribeirão de Besor por estarem muito cansados. Ele saiu ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado os inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jati, Aroé, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Azã, Atasse, Hebron e também as cidades das tribos dos Jeramelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Dando continuidade, último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, a morte de Saul e dos seus filhos. Amém? Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel, a leste do rio Jordão, viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no Monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra para dar as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no seu templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias. Glória a Deus. 1 Samuel concluído. Mais um livro concluído para a honra e glória do nosso Senhor. Agora vamos dar continuidade, vamos ler mais 2 capítulos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 79. Salmos, capítulo 79, todos encontraram. Apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf, começa assim: Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens.
Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Senhor, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Glória a Deus. E para finalizar a leitura de hoje, Salmos capítulo 80. Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Salmo de Asaf, um testemunho, ao regente do coro com a melodia de Os Lírios. Começa assim: Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faz com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas riquezas entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates, porque derrubaste as cercas que haviam em volta dela. Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória a Deus, leitura poderosa, concluída no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade para finalizarmos o dia de hoje. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, perdoa nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda a andar em retidão, nos ajuda, ó Senhor, a andar mediante aquilo que é a tua vontade para nós, ó Pai. Nos faz entender o quanto somos dependentes, precisamos de ti, que sem o Senhor nós pereceremos, ó Pai, mas que em Ti nós somos vitoriosos, em Ti podemos descansar, em Ti, ó Pai, nós temos a certeza de que tudo dará certo, ó Pai. Nos faz entender os Teus planos, mesmo que nós não venhamos entender, ó Pai, que nós venhamos aceitar tudo que o Senhor tem para nós, porque é certo que o Senhor tem aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Obrigado por esta leitura, obrigado por falar conosco. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Amanhã, já sabe, temos novamente um encontro marcado para ouvir a voz do nosso Senhor. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe esse propósito. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.